Então aproveita e explica pra gente, pro pessoal que está Sim, assistindo, ok. o que que é o Sansara e o que que é o Nirvana. Vamos lá, ok. Então, o Sansara é a experiência física, a experiência pela qual a gente experimenta o sofrimento. É onde a gente está nessa roda, a Exato. famosa roda Todos de aqui na mesma, Sansara. exatamente. Todos Roda de experimentando o Sansara? O que é sofrimento. roda de Sansara? A roda do Sansara, ela é uma forma gráfica de expor o nascimento, a vida, a morte, o envelhecimento e, né, ele coloca isso de uma forma gráfica. Essa é a roda do Sansara, né? É a vida cíclica. Então, o que acontece? Que no Sansara a gente experimenta uma vida cíclica, que é através do sofrimento que a gente se depura. O sofrimento ele não é necessário, mas ele é um método eficiente. Sim. Muito raramente tem pessoas que elas se aconselham e olham para o bem e vão atrás do bem. É pouco, mas tem. Mas isso também vem de outras vidas, né? Vem de uma sequência, não é uma coisa espontânea assim. De fato, Sim. a maioria precisa do sofrimento. Aquela famosa frase, né? Se não aprende pelo amor, vai aprender pela Vai dor. aprender pela né? dor, exato. Né? Então, eu acredito que o sofrimento seja uma grande bondade. Parece antagônico, mas não é. Ele é tão bom que ele ama tanto a gente, né? O Buda, o Cristo, o Deus, ou o que for o universo, cada um tem a sua visão de mundo, ama tanto o ser humano que permite que ele sofra. Pô, mas ele quer que eu sofra? Não, ele quer a liberação. Pra te ensinar algo, né? Exato, ele quer a sua liberação, ele quer a sua iluminação, ele quer a nossa iluminação, né? Então, o sofrimento acontece nesses parâmetros, né? Claro que também existe o caminho para a felicidade, né? O que o budismo ensina sobre o sofrimento é que ele existe, ele é real, ok, ele é palpável, está bem, ok? Mas existe um caminho para se livrar desse sofrimento, que é a lucidez. O sofrimento fica em segundo plano quando nós entendemos que nós estamos aqui vivendo uma vida espiritual. Isso é um sonho. A gente está sonhando uma vida humana. E a hora que a gente acordar, a gente vai achar muito legal. Vai falar, pô, que bom. Que bom que é um sonho que eu não sou aquilo, entende? Nós não somos isso aqui, de fato. Esse é o Nirvana. Esse é o Nirvana, que é a parte do estado... Exato. É o estado de liberação, de amplitude mental, amplitude espiritual, onde tudo se torna claro, né? Então, como se fosse o verdadeiro despertar da consciência. Exato. Nós estamos... Isso aqui é uma experiência. Exato, nós estamos num sono bem profundo. Eu acho que a sensibilidade de quem escreveu Matrix foi espetacular. Todo budista que assiste Matrix ele fala, eu conheço isso faz parte da minha fé. Exatamente, é muito familiar. Então se percebe ali estados de lucidez, de liberação e de prisão, de entrega ao Sansara. Tem aquele episódio que o cara come o bife e fala, como isso é bom. Ok, não tem problema nenhum. Todos nós estamos pré-liberados. Ninguém aqui está condenado a nada. Essa percepção católica de falar, vocês são pecadores, né? Exato. Isso não existe, né? Nós todos somos pré-liberados. Nós estamos passando por experiências de aprimoramento, né? Onde a gente está tendo condições de ajudar melhor. Todos vamos sair daqui de mão dadas. Não ao mesmo tempo, mas vamos. E saindo daqui, nós vamos estar aptos a agir em outros planos, mentais, espirituais. E de forma talvez mais objetiva aqui nesse plano, né? A figura do Bodhisattva, que faz parte da paisagem do budismo tibetano, o que é o Bodhisattva? Ele é o cara que vive em benefício dos seres. Ele vai e volta. Ele já poderia não estar aqui, né? Ele é um ser lúcido. Ele poderia não estar no Sansara. Porém, ele vem porque ele quer ser o último da fila. Então, ele não tem pressa. Porque ele entende que não precisa ter pressa. Que tudo é uma coisa só. O Buda fala que para quem não tem a percepção exata, ele fala de vida e morte. Mas quando a pessoa tem a percepção do que é, né, ele fala da vida como continuidade da morte. Então, tudo é uma sequência. Quando a gente percebe essa sequência, a gente meio que desenrola karmicamente, desenrola a nossa história, nossos adestramentos, que nós viemos para cá muitas vezes e já fomos submetidos a muito sofrimento. Então, a gente precisa esquecer isso e não aprender muita coisa. Quando a gente põe muito conteúdo, a tendência é travar. A gente está aqui para meditar e se livrar do condicionamento. Até desta vida também, né? Nós somos condicionados pelos nossos pais, pelos nossos professores, pela educação. Eu sinto falar isso, minha esposa é educadora, mas é verdade. A educação é um adestramento. Ela está te preparando para ser mão de obra, né?
Sim. Não há nada de errado disso. Contanto que você esteja lúcido do que você está fazendo aquilo. Ter Então, consciência. Exato. Falta para nós uma educação espiritual. Então, eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo. Vocês não estão fazendo isso à toa. Deveria ter isso nas escolas, né? Sem dúvida. Verdade. Nós estamos dando acesso. Vocês estão dando acesso à liberação. E lembrando, né, que espiritualidade e religião são duas coisas totalmente distintas, né? As pessoas deveriam buscar a espiritualidade, né? Exato. É o caminho. Exato. E eu vi esses dias, não sei se já ouviram falar do Chico Abelha. Ele é um caipira que descobriu um excelente youtuber e entrevista pessoas certas no momento certo e na hora certa. Eu estava assistindo um vídeo dele ontem ou antes de ontem com a minha esposa e ele estava entrevistando uma moça. Eu acho que eu gostaria de citar o nome dela aqui em função da qualidade do trabalho que eu percebi dela, onde ela desenvolveu, existe a inteligência emocional, a inteligência racional e ele desenvolveu a inteligência espiritual. Falei, olha que legal, inteligência espiritual eu achei alguma coisa brilhante, assim, da parte dela ter tido a sensibilidade de falar sobre essa inteligência, né? Sim. Que é uma inteligência que a gente não tem acesso, a gente só tem acesso se no decorrer da vida a gente passar por alguma experiência que possibilite. Então é uma vida muito preciosa a gente poder ter acesso à espiritualidade. Ela chama-se Lucilene Possani. Ela é uma terapeuta de 30 anos de carreira, né? E ela teve uma conversa de 2 horas com Chico Abelha, que é uma pessoa muito espiritualizada também. Ele é yogi, enfim, muito interessante a pessoa dele. E onde ela falou e explicou conceitos que aproximam muito do budismo. E assim como eu tenho clientes, por exemplo, que são do islamismo e também se aproximam muito dos pensamentos do budismo, do cristianismo puro, que é o cristianismo de Cristo, né? Sim. E a ciência, ela está se encontrando, a medicina está se encontrando com a espiritualidade. Então é um momento propício onde a cura é necessária. A gente está em sofrimento. A gente olha para todo lado, está todo mundo meio sem saber o que fazer, né? Os americanos estão se drogando assim, eles têm uma dor. Mais do que aqui, né? Muito mais, né? Lá tem drogas pesadíssimas que né? nem tem aqui. Eu Até acho tem, que, mas não é sim, difícil acesso. Eu acho que o estado de sofrimento lá é tão grande que eles nem sabem de onde vem a dor. Então eles têm queixas de dor e se dopam o tempo inteiro para se livrar daquela dor, daquele sofrimento. Mas esse sofrimento não é físico. O cara vai no médico, tira todos os exames. Não tem nada. O cara não tem nada. Isso é um sofrimento emocional, espiritual. A pessoa está envolvida num mundo que tirou ela da espiritualidade. Eu costumo dizer também em rituais ou lá no templo, quando a gente é privado de exercer a compaixão, a gente adoece. Com certeza. Adoece fisicamente. E para se curar de uma depressão, não tem nada melhor do que se fazer caridade. Porque eu acho que depressão, eu sempre percebo uma pitada de autocentramento, sabe? A pessoa está fechada dentro dela, né? E olhando para ela, para o sofrimento dela e separada do restante. Então, se ela sair e for ali, olha, um pãozinho aqui, o que você precisa? Você está com fome, você precisa de água, você precisa de uma escova de dente. Ela vai perceber que a vida dela é uma vida maravilhosa, uma vida abençoada, uma vida preciosa. E aí ela passa a mudar a paisagem. Tudo é uma questão de paisagem. Se a gente olhar se que você olha de um ângulo, ou eu olho a mesma situação, a sua percepção traz junto o seu karma, a sua visão de mundo. Sim. E a minha visão traz o meu karma, a minha visão de mundo. Não tem muito que a gente possa fazer pelas aparências. E nem pelos outros. Essa é a grande verdade. Porque todo mundo nos enxerga através do karma deles. Então não adianta a gente querer agradar as pessoas. Isso não acontece. Porque a pessoa já formulou uma visão baseada na concepção kármica que ela tem sobre você. Então, é meio que se libertar, né? Se libertar disso. Não temos que agradar ninguém. Sim. E nós não podemos ajudar ninguém. Nós podemos tentar despertar a espiritualidade e a maestria. Porque todos somos pré-liberados, como eu falei, né? A gente tem esse conceito de pré-liberação no budismo. E no budismo, existe o conceito de livre-arbítrio ou não? Veja, o livre-arbítrio, ele é cômodo. Ele é uma visão... como é que eu vou dizer? Ele é uma questão mental, né? Ele não é... Ele é um conceito. O livre-arbítrio, ele é um conceito. Ele, de fato, não existe. Nós devemos executar algum entendimento. Nesse caminho tem alguma coisa onde a gente pode ajustar ou não ajustar,
mas, de fato, a gente vem aqui exercer tarefas, né? Bem definidas, Entendi. bem claras. Durante a nossa vida, a gente tem o chamado. A gente fala, o que é o meu chamado? O chamado é o que você veio fazer. A tua missão Vocês aqui, têm né? um Nessa chamado, existência. exato. Vocês têm um chamado de compartilhar a espiritualidade. Eu tenho um chamado de compartilhar o budismo. Então a gente pode, porque a coisa é tão longa, são tantas milhares de vidas que a gente já teve, em alguma vida ou outra a gente pode não exercer aquele chamado, mas naturalmente na próxima, sem pressa, aquilo vai acontecer. Então, isso é um desenrolar de todos os seres sencientes, né? E a gente também fala dos animais, não só dos humanos, né? Dos extra-humanos também, né? A gente fala ó, extraterrestre, extra-humano, né? Então, todos são seres em desenvolvimento, em percepção de entender o que é a compaixão e como é que a realidade se formula. Porque se a gente começa a observar que as nossas intenções, aonde a gente coloca a nossa atenção, tanto para o bem ou para o mal, a nossa realidade vai para aquela direção. Então, o que é isso? Isso é uma maestria, o Deus faz isso, só que para nós num tempo muito lento. Só que onde nós colocamos a nossa intenção, a nossa imaginação também, a gente começa a ter uma imaginação que caminha em alguma direção X e você foca naquilo, aquele ponto focal vai te atrair. Na verdade, porque você criou aquele ponto focal. Então, na verdade, nós estamos criando a nossa realidade. Essa realidade não é imposta, ela é criada. Então, nesse ponto, o livre-arbítrio existe. Mas é num ponto tão sutil, tão difícil de perceber. É quase imperceptível. É quase imperceptível, mas ele acontece na toda a nossa vida. Porque esses pequenos milagres, né? O cara fala, nossa, mas como é que pode? Eu pensei no cara e ele apareceu. Pode. Então, a gente começa a observar que existem milagres constantes, pequenos que sejam, mas quanto mais a gente admira e agradece aqueles milagres, maiores eles vão ficando e mais nítidos. Poxa, mas eu estava procurando muito um objeto querido. Eu pus a mão na gaveta e ele estava lá. Agradece. Agradece. Aquilo é uma manifestação milagrosa. Nossa, será? Sim. E aí aquelas coisas vão se desenrolando melhor, as portas vão se abrindo. Porque você reconhece e você reconhecendo os milagres, o universo te reconhece como alguém que reconhece os milagres. E permite que eles aconteçam. Isso é manifestar uma vida consagrada para a espiritualidade.